minha vida acadêmica ali na PUC com a educação física. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para comemorar também junto esses 20 anos. Eu sou bióloga, sou professora de bioquímica, especialmente bioquímica metabólica, e por muitas vezes dei aula para educação física. Tenho um carinho bem grande assim por essa temática, né, do exercício físico. Então, eu acho que é isso, Rafael. Que legal, muito bacana, realmente. Bom, então eu sou Rafael Batista, professor também da Escola de Ciências da Saúde e da Vida e do curso de Educação Física. Desses 20 anos do curso de Educação Física, eu pude participar dos últimos 12 anos dessa história, né? E, além de ser formado em Educação Física, sou especialista em Fisiologia do Exercício, mestre e doutor em Ciências do Movimento Humano. Então, essa área da Fisiologia do Exercício é uma área que sempre teve na minha vida, e mais precisamente essa linha, né, essa disciplina da Fisiologia do Exercício, é talvez uma das poucas, se não a única disciplina que eu sempre dei, né, ao longo desses últimos 12 anos. Ela sempre teve na minha grade lá essa área da Fisiologia do Exercício. Então, é uma alegria muito grande estar compartilhando essa oportunidade com as colegas, né? Até porque, quando eu fiz a minha especialização em Fisiologia do Exercício com o professor Álvaro, lá na URGS, ele sempre dizia, né, Rafael, não tem como entender de Fisiologia do Exercício sem entender de Bioquímica e Fisiologia Humana antes. Então, certamente vou também aprender muito aqui com as colegas, relembrar algumas coisas lá da Bioquímica, que talvez a gente já não se lembre mais. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bem. Cris, eu acho que posso passar o vídeo, então, institucional, para a gente fazer a abertura oficial, institucional aqui. Sim, pode tocar aí o vídeo. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer direitinho. Está aparecendo o vídeo para vocês aí agora na minha tela? Sim. Só dá uma testadinha no som. Eu não sei se tu habilitou lá o som no início. Vamos ver. Sim. O mundo muda o tempo todo. Novas necessidades chegam e velhas soluções já não servem mais. Em uma universidade como a nossa, que nascem descobertas importantes em resposta às questões mais incertas. Para isso, é preciso aprender. Reaprender. Reinventar. Estar em uma universidade é trilhar caminhos que acompanham as rápidas e constantes transformações da vida. Mesmo aquelas mais inesperadas. O momento em que vivemos mostra que evitar que as mudanças aconteçam não é uma escolha, mas se preparar para enfrentá-las sim. E é isso que você vive na PUC. Uma experiência única de aprender com excelência e, ao mesmo tempo, gerar soluções que impactam o presente e o futuro. O seu e o de toda a sociedade. PUC, uma universidade do tamanho dos seus sonhos. Das soluções que o mundo precisa. Muito bem. Orgulho de pertencer a essa instituição, hein? Quando a gente assiste um vídeo desse, a gente chega a se arrepiar todo, né? É muito emocionante, é muito legal fazer parte dessa história, né?
É muito legal mesmo, é um orgulho enorme fazer parte dessa história. Muito bem, pessoal, então eu sugiro então que a gente comece a nossa conversa com a professora Rosane, falando da bioquímica, né, e suas adaptações em diferentes zonas de treinamento. Vai ser um prazer ouvir as contribuições da professora Rosane. Obrigada, Cris. Já vou passando então para a apresentação. Vou compartilhar minha tela aqui então. Tudo ok? Tudo ok. Bom, então eu fiz aí uma fragmentação, né, dessa nossa conversa sobre as adaptações às zonas de treinamento, mas achei que seria interessante, né, a gente revisar conceitos básicos para poder entender, né, um pouco do que é, né, essa passagem, né, nos diversas zonas de treinamento, mas também à medida que a gente vai mexendo, né, na intensidade dos exercícios, para poder entender, né, o que está por trás disso e que a bioquímica ajuda muito a entender. Bom, eu fiquei refletindo, né, e pensando, né, não só nos alunos de educação física e naqueles que estão mais envolvidos, né, diretamente com a pesquisa ou o ensino na educação física, mas pensando que a atividade física, obviamente, né, é algo que está relacionado com a vida de todos. E, inclusive, né, se a gente pensar agora que toda a relação que a gente está estabelecendo, né, com a Organização Mundial da Saúde, em função da pandemia, a gente vê, né, que a Organização Mundial da Saúde, ela nos dá orientações, né, para todos esses viés da saúde ou das patologias. Então, se a gente for verificar, na Organização Mundial da Saúde, ela indica, né, que nessa faixa da vida adulta, a gente tem ali entre os 18 e 64 anos, a gente tenha pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, que seja do estilo, né, média ou baixa intensidade. Ou 75 minutos, a metade disso, se a gente estiver falando de exercícios de alta intensidade. E se a gente for conversar, né, com um leigo, né, se a gente for começar a conversar sobre esse assunto pela primeira vez na vida, né, a gente tem que, de certa forma, entender o que é isso, né, o que é uma atividade de alta intensidade, como é que a gente gera energia para que essa contração muscular aconteça, né? E mora, né, na fisiologia, na bioquímica, as respostas para isso. Então, vamos ver como que eu passo. Aqui. Bom, as atividades, então, anaeróbicas, essas, né, de alta intensidade, a gente vai incluir, então, aquelas atividades de força, né, de velocidade. Até confesso que na hora que eu botei aquele bonequinho ali, eu não sabia se era um bonequinho que estava caindo ou ele estava... Mas eu botei ele na expectativa de que ele estivesse se preparando para fazer uma corrida de alta intensidade. Já as atividades aeróbicas, ou seja, média e baixa intensidade, elas vão ser aquelas atividades de ciclismo, claro, né, de média e baixa intensidade, natação, caminhadas, dançar, enfim. Mas por que a gente chama, né, essas atividades, né, de média e baixa intensidade de aeróbicas e as de alta intensidade de anaeróbicas? Bom, isso está diretamente relacionado com as fontes de ATP para essa situação, para essa atividade física. Essa contração muscular acontece com ATPs provenientes de fontes diferenciadas. As fontes anaeróbicas são aquelas que são feitas, o ATP é feito a partir da fosfocreatina e da degradação da glicose. Essas são as nossas duas oportunidades de produzir ATP de forma anaeróbica, ou seja, sem o envolvimento do oxigênio para a síntese desse ATP. E as atividades aeróbicas, a contração é realizada com ATPs também, porém ATPs de fontes que são feitas com a participação do oxigênio, chamadas então vias aeróbicas. Por isso a gente divide, né, as atividades físicas em anaeróbicas e aeróbicas, por causa da fonte do ATP. No caso das aeróbicas, então, é possível produzir ATP com o uso de oxigênio a partir de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, os 3 grandes grupos de compostos orgânicos. Bom, mas então por que elas se diferenciam tanto, né? Por que uma é de alta intensidade e a outra é de baixa intensidade se o ATP é o mesmo, né? Só vem de fontes diferentes?
é porque para que eu consiga produzir ATP a partir de cada uma dessas fontes, a gente tem o envolvimento de diversas e diferenciadas enzimas. E mora, né, então, na capacidade, na eficiência dessas enzimas, ou até mesmo no número de etapas necessários, o porquê de ser diferente, porque algumas vias são rápidas, a gente produz ATP muito rapidamente, então a ATP já está disponível para aquela contração muscular, para a interação entre as proteínas contráteis, e outras vias são lentas. Então a ideia agora é explorar isso, né? Qual é a diferença entre essas vias. Se a gente observar, deixa eu ver se eu consigo botar aqui o laserzinho. Se a gente observar aqui a creatina fosfato e a degradação anaeróbica da glicose, então são aquelas fontes de ATP para as contrações rápidas. Olha por que é rápido, justamente porque a quantidade de ATP que pode ser produzido por segundo para cada uma dessas vias é bem diferenciada das vias aeróbicas. Veja ali, 73,3 milimol de ATP por segundo quando a gente usa a fonte de ATP creatina fosfato. Cai a metade quando a gente obtém ATPs a partir de glicose. E cai muito mais, né, 16,7 milimol de ATP por segundo se a gente adentra, então, as vias aeróbicas e se a gente olhar lá ATPs produzidos a partir da degradação de ácido graxo, mais ainda, 6,7 milimol por segundo. Então, justamente por essa capacidade de produção de ATP em velocidades diferenciadas é que a gente tem, então, uma contração mais rápida nas atividades anaeróbicas e uma contração mais lenta nas atividades aeróbicas. Bom, pensando nisso, então, a gente faz um comparativo nesse gráfico, que é um gráfico bem corriqueiro, né, nos livros de fisiologia e bioquímica do exercício, falando aí da velocidade em metros por segundo e do tempo, então, de uma corrida. Pensando, então, num 100 metros rasos, numa corrida de 1.000 metros ou numa maratona. Se uma atividade de 100 metros rasos pode ir, né, a aproximadamente 10 metros por segundo, como mostra ali o gráfico, a gente vê que, com certeza, para poder contrair assim tão rápido, numa velocidade tão rápida, só pode ser feita essa contração a partir de ATPs de vias rápidas. Não é à toa que 90% dos ATPs vêm das vias anaeróbicas e só 10% vem das vias aeróbicas. Justamente por serem vias rápidas, a gente acaba podendo contrair rapidamente. O mesmo a gente vai pensar se o tempo aumentar, a gente não consegue manter, na prática, né, a gente não consegue manter uma velocidade muito grande. Então, a gente vê que cai a velocidade. E justamente cai a velocidade porque a gente está usando mais vias aeróbicas, que são mais lentas, do que vias anaeróbicas, que são mais rápidas. E o mesmo lá para uma maratona. Imagine que a gente iria conseguir manter quase 10 metros por segundo numa maratona. Com certeza não. A gente cai muito a velocidade justamente porque a gente está usando 99% das vias de produção de ATP são vias aeróbicas, que como a gente viu no gráfico anterior, são vias em que a gente tem uma produção mais lenta de ATPs. Bom, então a gente vê, né, que a intensidade do exercício e o tempo de duração são fatores determinantes para saber de qual será a fonte de ATPs para essa contração muscular. Mas aí a gente pode se perguntar, bom, mas por que eu não posso ficar com a fosfocreatina por 2 horas? Por que eu não posso ficar com degradação anaeróbica da glicose por 2 horas? Por que eu não uso fontes do tipo glicose ou ácido graxo de forma aeróbica em exercícios rápidos? Então vamos falar um pouco sobre isso. Quais são essas limitações, né? Por que cada substrato é de certa forma específico para alguma intensidade? Nesse gráfico, ele mostra pra gente que existe limitações do tipo reservas, por exemplo, a fosfocreatina, ela é a fonte mais rápida de produção de ATPs, ela realmente está envolvida nas contrações muito rápidas, intensas, no levantamento de peso também, mas a gente não consegue imaginar ficar fazendo uma velocidade muito rápida por muito tempo, e um dos motivos está exatamente aqui, o fato, né, da gente não ter fosfocreatina num estoque muito extenso. Então, é um estoque limitado que vai garantir, lá como mostra aqui no gráfico, 80% da contribuição de energia para uma atividade física
bem no iniciozinho de uma atividade física, é vindo, né, da degradação da fosfocreatina, chamados fosfogênios também. Bom, à medida que o tempo se prolonga, a gente tem a contribuição, afinal, né, a quantidade de fosfocreatina vai ficando limitante, a gente tem a contribuição de outras fontes. Olha quem está surgindo aqui, a degradação anaeróbica da glicose. Porém, a gente percebe no gráfico que nem a degradação anaeróbica da glicose, que é a segunda via mais rápida, dura por muito tempo. Vê ali que já vai diminuindo a partir dos 5 minutos. Então, existe uma limitação aí também, né? Por que a glicólise anaeróbica não pode ficar por muito tempo? A gente já revisa. E à medida que o tempo vai aumentando e, consequentemente, a velocidade do exercício diminuindo, a gente vê que quem está contribuindo para a manutenção desse exercício físico são as fontes aeróbicas, aquelas que dependem da oxigenação dos tecidos. Bom, então a gente vê que para uma atividade física continuar, necessariamente ela vai descendo um pouco a sua intensidade e vai apostando então no uso de ATPs de forma aeróbica, os quais podem ser exercícios duradouros. Olha lá a maratona que pode durar 2 horas e poucos minutos. Bom, ou um exercício outro qualquer. Bom, então a gente vai falando um pouco sobre cada um desses sistemas. Por que o sistema da fosfocreatina é tão rápido? Não? O sistema da fosfocreatina é rápido porque ele requer simplesmente uma enzima. É simplesmente uma enzima que é necessária para a gente realizar essa atividade. Olhando então aqui, a gente vê que o sistema da fosfocreatina para a produção de ATPs envolve uma única reação. Aqui a gente tem a fosfocreatina, ela é um derivado de aminoácidos produzido no nosso próprio organismo, em etapas no fígado e nos rins, mas depositada para os principais tecidos de estoque são a própria musculatura e o sistema nervoso central. A gente tem então aqui a fosfocreatina, vê que ela guarda um fosfato, por isso também ela é chamada de tampão fosfato, né? Um tamponamento de fosfato, porque ela pode liberar esse fosfato em uma única reação, realizada pela enzima creatina quinase. Bom, no momento que isso acontece, a gente tem a creatina liberada e o ATP disponível para contração. Então imagina, claro que tem que ser muito rápido, porque em uma única reação, numa enzima bem eficiente, acaba a produção do ATP de forma quase imediata. Mas como eu já comentei com vocês, a gente não pode esquecer que essa quantidade é limitante. E a gente só vai ter a reposição da fosfocreatina para que ela possa doar mais ATPs, a gente só vai ter isso no repouso. Só quando o indivíduo entrar em repouso que vai acumular ATP novamente para que a gente possa fazer a reação no sentido contrário e repor os estoques de fosfocreatina. Bom, então a limitação da fosfocreatina é justamente essa, é o seu estoque. A segunda via, então, se a gente continua o exercício e a gente vai se valer de uma segunda via de produção de energia, é a via glicolítica anaeróbica, vê que a velocidade de produção de ATP caiu quase a metade, a quantidade por segundo, na verdade. A via glicolítica anaeróbica é a degradação da glicose até ácido lático, que posteriormente dá origem ao lactato. Mas lembrem que a glicose, é um dos poucos substratos que pode ser degradado de forma aeróbica e anaeróbica. Quando a gente contrai muito rápido, as células têm a oportunidade de fazer glicólise anaeróbica, que é mais rápida, com certeza, do que a aeróbica, mas tem os seus prejuízos, motivo pelo qual ela não pode continuar por muito tempo. Bom, o que seria então, por que a célula opta, né, por fazer glicólise anaeróbica e não aeróbica? Porque de fato a aeróbica gera muito mais ATPs que a anaeróbica, mas é mais lenta. O que está acontecendo então na hora de uma atividade física intensa com a degradação da glicose? Imagine então que a gente está aqui degradando a glicose até piruvato, e esse piruvato, que é oriundo da glicose, tem 2 caminhos: adentrar as mitocôndrias e participar do sistema aeróbico de produção de ATPs, ver aqui o oxigênio sendo consumido, ou dar origem ao ácido lático, uma via dita anaeróbica, porque não envolve oxigênio. A questão é que quando a gente está fazendo atividade física muito rápida, não há tempo suficiente para a gente suprir os tecidos com oxigênio suficiente para que a gente mantenha os sistemas de renovação
de transportadores de elétrons, a cadeia transportadora de elétrons, a qual coleta elétrons vindos de várias fontes, tanto do citosol quanto de dentro da mitocôndria, no ciclo de Krebs, vai coletando esses elétrons até o oxigênio. Então, a gente tem que suprir os tecidos de oxigênio para que eles fiquem coletando esses elétrons via cadeia transportadora de elétrons. Quando a gente não consegue oxigenar bem esses tecidos, falham os sistemas de transporte mitocondrial, que lançariam o piruvato para dentro das mitocôndrias e lançariam os transportadores de elétrons para dentro da mitocôndria. Então, nessa situação em que a oxigenação não é adequada, o piruvato acaba acumulando no exterior das mitocôndrias e sendo convertido por uma enzima específica, lactato desidrogenase, a ácido lático, o qual vários de nós conhecemos. Bom, esse ácido lático, ele é o principal motivo pelo qual a glicólise anaeróbica não se processa por muito tempo, se a gente recordar lá do nosso gráfico anterior. Então, a glicólise anaeróbica, embora ela seja uma segunda via em termos de velocidade de produção de ATPs, ela não dura muito tempo, principalmente porque ela digamos que ela se auto-sabota. Ela acaba, então, gerando o ácido lático, o qual, né, depende muito das capacidades de tamponamento celular, mas o qual, numa questão de tempo, né, vai gerar acidificação e fadiga muscular, em função de afetar a atividade de várias enzimas que produzem ATP, e no momento que os níveis de ATP caem, se procede, então, à fadiga muscular. Bom, se a gente continuar a atividade física naquela intensidade e a gente não tiver sistemas de tamponamento daquele próton hidrogênio que está acidificando o meio, a gente vai entrar em fadiga. Mas se nós baixarmos a velocidade, claro, isso eu não estou considerando indivíduos treinados versus não treinados, mas se a gente baixar a velocidade de contração muscular, a gente vai continuar fazendo essa atividade física. Só que essa atividade física vai começar a ser aeróbica em vez de anaeróbica. E quem que vai ser, então, a nossa fonte, né, de ATPs? A degradação da glicose e a oxidação dos ácidos graxos. Só que o que a gente vai ter como repercussão disso, né? O fato da gente agora optar por degradar glicose e ácidos graxos de forma aeróbica. A queda da velocidade de produção de ATPs. Então, a gente vai ter uma quantidade de ATPs menor produzida por segundo, consequentemente, a nossa contração, com certeza, vai ser de velocidade mais baixa. Bom, o que quer dizer degradação aeróbica dessas moléculas? Quer dizer que a gente vai pegar a glicose e degradar ela até piruvato, só que em vez de ela virar ácido lático, ela vai adentrar as mitocôndrias. Ela vai virar acetil-CoA, adentrar o ciclo de Krebs e fazer, então, o processo aeróbico de síntese de ATP. Essa glicose vem majoritariamente do glicogênio muscular, ou seja, estoques musculares de glicose. Mas a gente também pode obter energia a partir de ácidos graxos, de forma concomitante, onde o ácido graxo também dá origem a acetil-CoA e também depende da via do ciclo de Krebs para geração de ATP, no qual a gente consome oxigênio para a síntese desse ATP, ou seja, produção aeróbica de ATP. Os aminoácidos eu nem vou comentar porque a participação deles é bem pequena. Bom, aqui a gente já começa a imaginar, claro que tem que ser mais lenta a produção aeróbica de ATPs, porque olha quantas reações eu vou aumentar aqui. Da glicose até o piruvato nós temos 10 reações. Depois a gente vai ter ainda o ciclo de Krebs, que envolve 8 reações para cada acetil-CoA que for gerada. Cada glicose gera 2 acetil-CoAs. Cada ácido graxo médio, assim, comum, gera em torno de 7, 8 acetil-CoAs. Então imagina quantas reações a gente adiciona mais. Isso já é um motivo pelo qual a gente vai ter que esperar, né, uma via de produção de ATP mais lenta. Bom, claro que eu não vou falar do ciclo de Krebs para vocês aqui, seria um atentado à saúde de todos, mas só para chamar a atenção de que a acetil-CoA que é gerada a partir seja da glicose ou seja do ácido graxo, ela vai passar por um sistema muito eficiente de retirada de energia, chamado ciclo de Krebs, que coleta elétrons dessa molécula e entrega esses elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons. O fluxo dos elétrons até o oxigênio, motivo pelo qual é uma via aeróbica, propulsiona a síntese de ATPs. Por isso esse ATP é dependente de oxigênio, é um ATP produzido de forma aeróbica.
Imagina que cada acetil-CoA vai passar por 8 reações. A gente já adiciona aí um tempo, né, digamos, né, uma demora, né, o motivo pelo qual essas vias são mais lentas. O ciclo de Krebs, ele é eficiente, mas ele é uma etapa relativamente demorada, né, em comparação às outras etapas que a gente viu anteriormente. Bom, claro que esse sistema mais lento, ele acaba sendo um sistema mais duradouro. Então, a produção aeróbica, ela é mais duradoura. A gente poderia seguir nesse gráfico até 2 horas. Disse, né, que na média, um exercício aeróbico, sem entrar em fadiga muscular, poderia durar em torno de 4 horas, na média da população. Isso muito em função de qual seria o limitante. Ninguém vai gastar todo o estoque no tecido adiposo de ácido graxo, mas algo que é limitante é o glicogênio, a quantidade de glicogênio que a gente estoca na musculatura. E isso pode, então, vir a ter consequências. Bom, então, eu finalizo por aqui, para a gente ter um tempinho para conversar depois. Eu agradeço e retorno aí para o pessoal. Legal, muito obrigado, Rosane. Obrigada, Rosane. Maravilhosa a tua aula, muito bom. Obrigada. E acho que agora é tu, né, Cris? Sim, agora sou eu. Sabe que na hora que eu coloquei para gravar, no fim, a minha apresentação ela não ficou gravada, então eu vou fazer uma breve apresentação rapidinha, porque na sequência da bioquímica a gente fala um pouquinho da fisiologia humana já aplicando para o exercício, né? Então, vou fazer uma apresentação rapidinha, pensando na gravação que a gente começou depois só. Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? A quem, agora, para começar a minha fala aqui na área da fisiologia, eu sou a professora Cristina e eu trabalho com biofísica, fisiologia humana, fisiologia do exercício. E agora a gente vai conversar, né? Claro que muitos de vocês já conhecem muitas coisas relacionadas ao processo fisiológico em exercício, pensando na fisiologia humana e para sua aplicação no exercício. Estão todos enxergando aqui a minha apresentação? Sim. Muito bom. Então, pessoal, dando sequência nessa ótima apresentação da professora Rosane, eu vou continuar conversando um pouquinho sobre essas adaptações ao exercício, com os aspectos de adaptação cardiorrespiratória. Porque quando nós falamos nos aspectos bioquímicos, metabólicos, a gente ouviu que precisamos de oxigênio, precisamos de rotas metabólicas com energia, né, para que a gente consiga desenvolver o exercício. E para que a gente consiga ter a função fisiológica adequada para cada tipo de exercício, a gente tem que entender o que está acontecendo com os nossos sistemas, tanto o sistema cardiovascular, quanto o sistema respiratório. Então, eu vou trazer alguns conceitos, vou trazer alguns gráficos para a gente entender um pouquinho sobre o sistema cardiovascular e também o sistema respiratório. Então, conceitos, né, que são muito importantes e que muito refletidos quando nós falamos em fisiologia do exercício, em bioquímica aplicada ao exercício, né, que nós vimos o funcionamento do coração, porque ele é o nosso órgão que vai bombear o sangue para todos os nossos sistemas. Eu acho que tem um microfone aberto. Rafa, tu consegue olhar isso aí? Consigo. Tá. Consigo. E então, nós temos o nosso coração localizado na região central da nossa caixa torácica, inclinado para o lado esquerdo, e tem as 4 câmaras cardíacas que fazem a sua função extremamente importante de receber o sangue e ejetar esse sangue. Quando a gente olha para o lado direito do nosso coração, a gente enxerga o coração bombeando sangue para a circulação pulmonar e do lado esquerdo, bombeando sangue para toda a nossa circulação sistêmica, que é dividida em várias circulações especiais. E aí alguns conceitos clássicos da função do nosso coração, que é o volume sistólico, que é o volume de sangue ejetado pelos nossos ventrículos a cada contração, ou cada sístole, né, que é a contração do nosso coração.
frequência cardíaca, que é o número de batimentos por minuto que o nosso coração consegue executar. E o débito cardíaco, que é o volume de sangue ejetado a cada sístole ventricular. Ou seja, a gente precisa saber a frequência cardíaca e também o quanto de sangue é ejetado num único batimento. Se nós soubermos essas duas informações, como eu trago nesse exemplo aqui para vocês, o que a gente tem? O valor de frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto e cada contração, ou cada sístole, com uma ejeção de 70 ml de sangue a cada sístole. Então, nós multiplicamos esses dois e a gente consegue chegar no débito cardíaco, que é em torno de 5 litros por minuto, nesse indivíduo que tem essa frequência cardíaca e este volume de ejeção. E quando nós estamos falando de exercício físico, nós temos toda uma adaptação do débito cardíaco a partir das mudanças na frequência cardíaca e também no volume sistólico. E essas funções adaptativas do sistema cardiovascular aos exercícios, elas podem variar, né, de acordo com o indivíduo, se ele é treinado, se ele é sedentário, nós teremos respostas variadas. A intensidade e a duração do exercício também vai interferir nessa resposta do sistema cardiovascular. E toda vez que nós iniciamos um exercício, nós temos aí uma combinação de fatores nervosos e químicos que vão trabalhar para fazer uma adaptação do nosso sistema cardiovascular. E tudo inicia com o sistema nervoso simpático, que vai aumentar a nossa frequência cardíaca e vai aumentar a nossa força de contração ventricular. Depois que nós tivemos essa adaptação do sistema nervoso simpático sobre o nosso coração, a gente vai ter as alterações químicas e mecânicas que vai gerando, vão surgindo ao longo do exercício. São respostas que vão chegando, vão acontecendo após, né, mais tardiamente, comparando com a ação do sistema nervoso simpático. E dentro dessas adaptações, né, nós incluímos alguns componentes principais, que é o aumento do débito cardíaco, a vasoconstrição renal cutânea e dos músculos inativos. Para que nós, nessas regiões, nessas circulações especiais, nós tenhamos um aumento na velocidade do fluxo sanguíneo, para que quando o sangue passe naquela região dos músculos que estão ativos naquele exercício, o volume de sangue que chega lá é maior. E o que a gente encontra nesse local onde nós temos ou estamos trabalhando, né, naquele exercício? A gente tem uma vasodilatação local, por fatores hormonais e fatores locais que determinam essa vasodilatação local, para justamente fazer com que a gente tenha um aporte maior do oxigênio, por exemplo, né, como a gente estava vendo na bioquímica, o quanto o oxigênio é importante para que a gente consiga executar as funções das nossas células que estão sendo trabalhadas. E aí a gente tem a modulação hormonal e a modulação autonômica, que é a partir do sistema nervoso autonômico sobre o coração. Nós temos um aumento no nível de adrenalina, que é a mesma coisa que a epinefrina. Nós temos um aumento na atividade dos nervos simpáticos sobre o coração. E temos uma redução da atividade dos nervos parasimpático sobre o coração. O parasimpático, que é representado, né, pelo nosso famoso nervo vago, que chega lá no coração e que vai fazer uma redução da frequência cardíaca. Então, quando nós estamos fazendo um exercício, isso acontece também de forma gradual, à medida que o exercício está sendo aumentando, que a gente está aumentando a intensidade desse exercício, a gente vai aumentando essa resposta adaptativa, aumentando essa resposta de ativação do sistema nervoso simpático sobre o coração e uma redução da atividade parasimpática. E a resposta final que nós teremos a partir desses mecanismos, dessas modulações, vai ser uma redução da frequência cardíaca, porque esse sistema nervoso simpático e parasimpático, eles atuam sobre o nodo sinusal ou nodo sinoatrial, que é o nosso marca-passo natural. No início do exercício, a gente tem o sistema nervoso simpático atuando sobre o nosso coração. Quando nós temos uma resposta simpática sobre o nosso coração, nós temos um aumento no volume sistólico, porque aumenta a força de contração.
Porque a noradrenalina, que é aquele neurotransmissor que é liberado pelo sistema nervoso simpático, ele aumenta a força de contração do coração. E o simpático sobre o coração também aumenta a frequência cardíaca. A inativação do sistema nervoso parasimpático ajuda para que a gente tenha um aumento na frequência cardíaca. Os níveis de adrenalina aumentam durante o exercício e isso vai favorecer com que a gente tenha um aumento no volume sistólico e um aumento na frequência cardíaca. E o débito cardíaco, o débito cardíaco vai ser o volume sistólico, que é o quanto que o nosso ventrículo consegue ejetar de sangue, vezes a frequência cardíaca. Ocorre um aumento no débito cardíaco a partir desse aumento na força de contração e aumento na frequência cardíaca. No momento que a gente tem esse aumento no débito cardíaco, nós teremos também um aumento no retorno venoso. O retorno de sangue que volta para o coração, ele acaba sendo num volume maior. Então, nós temos um aumento no volume diastólico final, lá nos nossos ventrículos. Esse aumento no volume diastólico final, ele é extremamente importante para o exercício, porque ele trabalha um mecanismo chamado mecanismo de Frank-Starling, que fala que quanto maior for o estiramento das fibras do músculo ou do miocárdio, que é o músculo cardíaco, quanto maior for o estiramento dessas fibras, maior será a força de contração do coração. Então, esse ciclo, ele acontece de forma extremamente importante quando nós estamos fazendo um exercício. Quanto maior for a intensidade do exercício, maior ou mais intensa será essa cascata de ações sobre o nosso coração. E aí nós temos um aumento na força de contração, que é gerada devido também a esse aumento no retorno venoso, que aumenta o nosso volume diastólico final. Isso aqui acontecendo inúmeras vezes com um treinamento controlado, um treinamento bem proposto, bem trabalhado, nós temos aí uma resposta de condicionamento do coração. Por quê? Porque isso aqui vai fazer com que a gente tenha um comando na nossa frequência cardíaca, que a gente chama de frequência cardíaca intrínseca, que a gente vai conseguir reduzir a nossa frequência cardíaca. Por quê? Porque esse músculo está sendo, o músculo do miocárdio está sendo trabalhado de forma muito intensa a partir desse circuito todo, e aí a cada contração o nosso coração consegue ejetar um volume maior de sangue, então ele fica mais competente na sua ação. Então isso gera um condicionamento do músculo, e com isso nós temos o condicionamento cardíaco. Outra coisa que acontece com relação a essa resposta adaptativa e condicionamento do coração é que nós temos um condicionamento do sistema nervoso autonômico sobre o coração. Cada vez que a gente inicia um exercício, a gente vai ter essa resposta simpática. Quando terminamos o exercício, a gente vai ter uma ativação parasimpática sobre o coração. Isso acontece sempre para fazer com que a nossa frequência cardíaca retorne para aquele estado de repouso. Quanto mais a gente fizer isso, quanto mais a gente treinar isso, melhor vai ser o nosso condicionamento do sistema nervoso autonômico, que vai responder cada vez mais rápido. O que vai acontecer? Aquele atleta, ele vai ter uma resposta de repouso mais rápida do que aquele indivíduo que é sedentário. Então, ele vai ter uma adaptação também, ou um condicionamento, não só do seu coração, mas também do sistema nervoso autonômico sobre o seu sistema cardiovascular. E aí, tá, o coração está funcionando bem, está condicionado. Isso tudo serve para quê? Para que a gente consiga ter uma melhora no nosso fluxo sanguíneo, que vai transportar nutrientes, vai transportar os gases, como o oxigênio, para chegar nos nossos músculos, para que os nossos músculos consigam fazer aquele trabalho tão importante, né, que a gente está desenvolvendo naquele exercício físico que a gente está realizando. E como é que chega esse oxigênio lá? Da onde vem o oxigênio? E aquele CO2 que foi produzido naquelas rotas metabólicas que a gente viu na bioquímica? Como é que esse CO2 ele vai ser liberado lá do nosso sistema? A gente viu ali que o exercício, ele acaba fazendo com que o nosso meio também fique um pouco ácido.
E aí a gente tem o nosso sistema respiratório, junto com todo aquele funcionamento do nosso coração, para fazer uma adaptação ao exercício. O nosso sistema respiratório, que é composto por 2 pulmões, onde nós temos ali para a condução do ar a traqueia, brônquio direito, brônquio esquerdo, os bronquíolos, até chegar nas nossos alvéolos, que são as estruturas onde nós temos o processo de hematose, que é a nossa troca de gases, que ocorre por um processo de difusão simples, pela passagem do oxigênio do local de maior concentração, quando nós inspiramos, conduzimos um grande volume, uma grande quantidade de ar, com uma pressão parcial de oxigênio alta, e que, devido a essa grande pressão parcial, a gente vai ter a passagem do oxigênio para um local que nós temos uma menor pressão parcial, que é para dentro dos nossos capilares alveolares. Olhando essa imagem aqui, a gente vê que contornando cada um dos nossos alvéolos, nós temos uma rede de capilares. E esses capilares, que são os nossos menores vasos sanguíneos, que permitem as trocas através deles. E aí a gente tem ali o processo de difusão, né, a passagem do oxigênio para dentro do nosso sangue, e o CO2, que foi produzido pelas nossas células, e quando estamos em exercício, a gente tem uma produção maior desse CO2, e esse CO2 precisa ser, então, eliminado. Então, ele vai passar por difusão para dentro dos alvéolos, para que a gente consiga eliminá-lo pela nossa expiração. E o oxigênio, quando chega, ele passa por os alvéolos, quando nós inspiramos, chega lá no nosso sangue e acontece que ele fica 2% dissolvido e 98% dele vai se ligar a uma proteína que fica dentro da nossa hemácia, que é a hemoglobina, que é uma proteína que tem grande afinidade pelo oxigênio. E esse oxigênio vai sendo transportado até todas as nossas células, elas vão então recebendo esse oxigênio, e esse oxigênio ele se desprende da hemoglobina, que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que acontece essa liberação, e esse oxigênio dissolvido, ele consegue passar pela membrana desse capilar, lembrando que o capilar é o menor vaso que permite a passagem livre dos gases, e esse oxigênio, então, vai ser utilizado lá pelas nossas células para participar de todas aquelas rotas metabólicas que a gente já escutou com a prof. Rosane. E o que acontece durante um exercício? Dependendo da intensidade do exercício, a gente vai estar utilizando mais glicose. E a glicose, como a Rosane comentou, ela sofre um processo de glicólise, que é a quebra da glicose, para a geração do ATP. E quando tem a glicólise, nós temos a geração de um produto que é o 2,3-DPG, ou 2,3-difosfoglicerato, que é o 2,3-DPG, que tem a sigla aqui nesse gráfico para a gente enxergar. E esse 2,3-DPG, ele vai interferir naquela afinidade que o oxigênio tem pela hemoglobina, porque o oxigênio e a hemoglobina têm uma grande afinidade entre eles. Só que o 2,3-DPG também tem afinidade pela hemoglobina. Uma outra coisa interessante também é que quando a gente faz exercício, a gente libera bastante CO2 e também liberamos uma quantidade de hidrogênio. E o hidrogênio vai deixando o nosso meio mais ácido. Então, conforme a gente vai fazendo exercício, o nosso sangue se torna um pouco mais ácido. E essa acidez, ela também vai interferir na afinidade do oxigênio pela hemoglobina. E outra coisa também que acontece é o aumento da temperatura. Aqui está em 43, né? Mas é claro que a nossa temperatura corporal não chega nesse valor, mas esses são gráficos experimentais para a gente conseguir enxergar as influências externas sobre a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. O que pode interferir nessa afinidade? Vamos pensar assim, que quando nós temos algo que tem muita afinidade, nós temos uma grande ligação entre elas. Então, se a gente precisa daquela molécula de oxigênio, como é que a gente vai ter esse oxigênio sendo liberado se tem essa grande afinidade dentro da hemácia? Então, existem mecanismos que fazem com que ocorra essa liberação. Se a gente olhar aqui essa linha laranja, é o 2,3-DPG normal, enquanto a gente está em repouso. Aqui é quase nada de 2,3-DPG ou ausência. Lembra que isso aqui é um estudo que são gráficos de análise experimental, não exatamente no corpo humano.
aqui é uma ausência de 2,3-DPG. O que a gente está vendo aqui? Que nesse gráfico nós temos a saturação da hemoglobina, é quando a hemoglobina está captando aquelas moléculas de oxigênio, e à medida que a hemoglobina está captando oxigênio, está aumentando a pressão de oxigênio dentro dessa hemoglobina. À medida que vai acontecendo essa saturação, vai acontecendo o deslocamento da hemoglobina dentro da hemácia lá através do nosso sangue. Se nós temos um aumento na quantidade de 2,3-DPG sendo liberado no nosso sangue, olha o que vai acontecer com relação à saturação. A gente vai ter uma liberação de oxigênio para os tecidos, porque isso aqui está mostrando que ocorre uma liberação ou uma quantidade menor da ligação do oxigênio com a hemoglobina. Então, o 2,3-DPG, ele vai diminuir a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. E com isso, o oxigênio vai ser liberado mais intensamente para as nossas células. Quando nós estamos num exercício, quanto mais intenso, maior vai ser a produção de ácidos, maior vai ser a eficiência na liberação do oxigênio para os nossos tecidos, porque o meio ácido também faz com que a gente tenha essa liberação de oxigênio para os tecidos. E o próprio aumento da temperatura que acontece também durante o exercício, porque aumenta o trabalho, aumenta a geração de calor, aí nós temos também uma liberação maior do oxigênio lá para os nossos tecidos. E dependendo do local onde nós estamos falando, por exemplo, um músculo que está sendo trabalhado mais intensamente numa corrida, ou vamos pensar até mesmo no levantamento de peso, os músculos que a gente está utilizando de forma mais intensa é que estão liberando mais 2,3-DPG. E é porque estão consumindo mais glicose. E por isso eles vão receber uma quantidade maior de oxigênio. Ok, o oxigênio chegou lá nos tecidos. E aí ele diminuiu no sangue. E o que vai acontecer então? Como é que o nosso sistema respiratório vai identificar que nós estamos consumindo mais oxigênio nos nossos tecidos? Aí nós temos uma resposta uma resposta de controle, que nós temos lá, olhando aqui o nosso encéfalo, nós temos o tronco encefálico, aqui está o tronco encefálico, a ponte, o bulbo, e nessa região do tronco encefálico, nós temos os centros de comando respiratório. E aqui nós temos os quimiorreceptores centrais, que esses quimiorreceptores centrais são sensíveis à presença de hidrogênio. Então, quando a gente faz exercício, a gente libera mais hidrogênio no sangue. Esse hidrogênio, ele consegue sinalizar que nós estamos em exercício. E com isso, aqui, como nós temos o nosso centro de comando do sistema respiratório, nós teremos uma ativação sobre todos aqueles músculos que fazem com que a gente consiga fazer a mecânica respiratória, com inspiração e expiração. A resposta disso vai ser um aumento na nossa ventilação, um aumento também na nossa frequência respiratória, para que a gente consiga captar um volume maior de ar, levando assim um aumento, né, também das moléculas de oxigênio para dentro dos nossos alvéolos e, claro, uma liberação também maior de CO2 para dentro dos nossos alvéolos. Uma outra forma que nós temos de identificar que nós estamos consumindo mais oxigênio lá pelos nossos tecidos é que nós temos quimiorreceptores periféricos que estão localizados estrategicamente nessas grandes artérias, que são as carótidas. Aqui está o nosso coração, a artéria aorta, as suas ramificações, com a formação das artérias carótidas. No arco aórtico e nos seios carotídeos, que é essa região aqui das carótidas, nós temos receptores que são sensíveis à falta de oxigênio. Então, no momento que nós estamos consumindo mais oxigênio lá pelos nossos músculos, nós estamos tendo uma redução na quantidade de oxigênio nessa região. E essa região, então, ela vai ser excitada, essas células, elas funcionam, são células especializadas, que funcionam como um receptor sensível à falta de oxigênio. Com isso, a gente vai ter ativação desses receptores, ativação desses nervos sensitivos, que levam a informação lá para o nosso centro de comando respiratório. E aí a resposta é de fazer um controle da respiração, aumentando a frequência respiratória e aumentando a nossa amplitude respiratória também,
devido à falta da oxigenação. Aí nós estamos em exercício. Nós temos uma alteração na pressão parcial do oxigênio, nós temos uma alteração na pressão parcial de CO2, nós temos um aumento na quantidade de hidrogênio livre, nós temos uma elevação na temperatura, nós temos um aumento também na presença da adrenalina no sangue, nós temos receptores nos músculos que conseguem também avisar o nosso tronco encefálico a partir daqueles nervos aferentes, sensoriais, que levam a informação lá para o nosso tronco encefálico de que nós estamos fazendo um exercício. E aí, a partir desse centro respiratório, desse centro de comando respiratório localizado no nosso tronco encefálico, a gente consegue fazer um aumento da nossa frequência respiratória e aumentar a nossa ventilação. Ok, quero fazer também um controle consciente. Eu consigo, porque eu tenho também um comando voluntário da respiração a partir do nosso córtex, que faz o comando voluntário da nossa respiração, de acordo com aquela necessidade, né, quando a gente está fazendo um exercício, que nós precisamos ter mais ar e aí a gente acaba comandando voluntariamente a nossa respiração. Mas isso não é necessário, porque nós fazemos isso em função de uma sensação que nós temos, né, que parece que está faltando oxigênio, mas a gente tem esse centro de comando respiratório que é involuntário, que é extremamente eficiente, porque ele é muito bem comunicado, né, de que nós estamos precisando de mais oxigênio e precisando liberar esse CO2. No momento que nós temos um exercício, nós temos uma redução na pressão parcial do oxigênio dentro das artérias. Nós temos uma redução o que está aqui que eu não consigo enxergar? Uma redução um aumento na produção de CO2. Nós temos também um aumento, não estou conseguindo enxergar o que tem aqui no slide, um aumento na pressão parcial de CO2 dentro das nossas artérias. E aí, o que a gente vai ter como uma resposta? Ativação, isso aqui é um resumão do que eu trouxe para vocês antes, tá? A gente tem uma ativação dos nossos quimiorreceptores periféricos, aqueles que sentem a falta do oxigênio. Nós temos uma ativação a partir também do aumento da pressão, ou melhor, da concentração de hidrogênio. Nós temos os quimiorreceptores centrais, que são sensíveis àquele aumento de CO2, que consequentemente, a partir de uma reação bioquímica que nós temos, que à medida que nós temos aumento na produção de CO2, a gente vai ter um aumento também de hidrogênio. Aumentou o hidrogênio e os próprios músculos, né, que a gente viu lá na bioquímica, que nós também produzimos hidrogênio lá pelos músculos, além, né, dessa equação que a gente está vendo aqui, que aumentou o CO2, aumentou o hidrogênio. Então, esse aumento de hidrogênio que vai ativar os nossos quimiorreceptores centrais. E aí a gente vai ter o disparo de ativação de neurônios inspiratórios localizados lá no nosso tronco encefálico, mais precisamente no nosso bulbo do tronco encefálico. E aí a gente vai ter um aumento da atividade ou de estímulo sobre o nosso diafragma. Temos também um aumento da atividade da nossa musculatura intercostal, que vai ser fundamental para a nossa inspiração e, na sequência, expiração. E a gente vai ter um aumento nas contrações desses músculos todos, e aí a gente vai ter um aumento na nossa ventilação. O resumo dos principais impulsos químicos aferentes que estimulam a ventilação, que são exatamente esse circuito que eu mostrei para vocês aqui. Quando a pressão de oxigênio arterial aumenta, ou diminui a quantidade de CO2, vai ter também uma redução na concentração de hidrogênio e a gente vai ter uma resposta reflexa de redução da nossa ventilação. E aí, se nós estamos em exercício, isso aqui para nós voltarmos para o nosso repouso, né? À medida que normalizou as concentrações de oxigênio, de CO2, de hidrogênio, a gente vai ter uma resposta de retorno para aquela ventilação de repouso que a gente tinha anteriormente. Ou quando estava em repouso antes do exercício. E lembrando que é diretamente proporcional, né? Quanto maior for a intensidade do exercício, maior vai ser essa resposta adaptativa do sistema respiratório. E mais uma vez, eu trago aquela questão do condicionamento.
quando nós falamos em condicionamento do sistema cardiorrespiratório, a gente olha para esse circuito aqui. Quanto mais vezes a gente trabalha essas respostas fisiológicas e adaptativas, melhor a gente está trabalhando todos esses músculos envolvidos e todos esses nervos envolvidos e também aqueles receptores envolvidos no processo de regulação da nossa fisiologia a diferentes tipos de exercícios e intensidades de exercícios. Então, eu vou ficando por aqui também, passar a palavra para o Rafa para a gente continuar essa conversa. E agradeço, né, a presença de vocês aqui hoje e a atenção. Legal, muito obrigado, Cris. O professor Lúcio também avisa que tem uma outra atividade começando agora às 17 horas, que é sobre querobel, treinamento com querobel, que como essa atividade vai ficar gravada, quem preferir lá assistir a outra, da minha parte, fique muito à vontade. Depois o link com a gravação vai ser disponibilizado e aí pode-se assistir também sem problema nenhum. Então, agradeço desde já. Eu estava olhando aqui agora há pouco, além do professor Lúcio, tinha visto aqui também a professora Clarissa, do curso de fisioterapia, também estava aqui nos assistindo. E um abraço especial para o Eduardo, lá do IBTEC, do Laboratório de Biomecânica do IBTEC, que também está aqui nos assistindo. E é óbvio a todos os nossos queridos alunos e ex-alunos, né, que eventualmente também estão aqui nos assistindo. Então, deixa eu botar aqui em apresentação de slides, beleza. Bom, pessoal, então, a mim coube fazer agora a integração, né, entre as questões que as professoras trouxeram de bioquímica e fisiologia, que foram brilhantes para a gente revisar, né, a bioquímica e a fisiologia, e eu vou tentar então aplicar um pouco disso nas questões de prescrição do treinamento físico, né, prescrição de exercícios, que é o principal papel do profissional de educação física. E quando eu comecei a pensar então de que forma integrar isso, me ocorreu que talvez a melhor maneira fosse falar um pouquinho sobre o limiar anaeróbio, ou os limiares, né, visto que a literatura traz diferentes nomenclaturas, e como isso vai afetar, então, as adaptações fisiológicas a diferentes zonas de treinamento físico. Então, isso parte de alguns pressupostos teóricos. O primeiro deles é que o limiar anaeróbio ele é muito importante, né, na determinação do desempenho humano. Ele explica em torno de 98% da performance esportiva. Isso faz, então, com que os testes fisiológicos sejam muito úteis para predizer a performance e elaborar programas de treinamento físico. O treinamento, então, se torna mais eficaz quando prescrito por esses limiares anaeróbios. Só que existem duas formas principais pelas quais a fisiologia do exercício avalia os limiares, né, no exercício. Uma das formas é por meio dos limiares ventilatórios, que é mais caro e um pouco inacessível na maioria das realidades do profissional de educação física. E a outra é pelo lactato, que é um pouco mais barata e um pouco mais acessível ao profissional de educação física. E no final da minha fala, conectando um pouco também com o que a Cris trouxe da fisiologia cardiovascular, eu vou falar das possibilidades de se fazer essa avaliação e prescrição do exercício pela frequência cardíaca, que é ainda mais acessível e fácil do profissional de educação física monitorar, mas sempre conectada e levando em conta o limiar anaeróbio ou os limiares, como nós vamos ver. Bom, primeiramente é importante a gente saber que na fisiologia do exercício, para a gente poder avaliar na prática muitas dessas questões que foram trazidas até agora, a gente usa um sistema chamado analisador de gases, que é o que está aparecendo aqui nessa figura, né?
À esquerda, um modelo um pouco mais antigo, mais tradicional, né? E à direita, um modelo bem mais novo, portátil, inclusive, que pode ser utilizado em campo, como vocês podem ver ali o indivíduo correndo com esse analisador de gás. E esse equipamento permite, então, que os gases expirados pelo indivíduo sejam analisados e a gente possa avaliar o consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono, né? Que vai estar ocorrendo em função de tudo isso que as professoras já nos ensinaram ali sobre bioquímica e fisiologia. Um outro aspecto importante é que, além de eu estar fazendo essa análise gasosa, eu posso também estar fazendo uma análise sanguínea a partir da coleta de gotas de sangue do lóbulo da orelha ou da ponta do dedo para avaliar as concentrações de lactato sanguíneo. Quando eu faço isso, então, seja do ponto de vista ventilatório ou do lactato, isso me permite identificar o limiar anaeróbio. E o que é esse tal de limiar anaeróbio? O limiar anaeróbio ele é uma intensidade de exercício de transição da predominância de liberação de energia pela via aeróbia, que já foi falado anteriormente, para a via anaeróbia. Então, eu busquei nesse artigo que foi publicado agora em 2016, na PLOS ONE, onde eles justamente revisitaram a identificação desses limiares, tanto por meio do lactato, ou seja, por meio de uma análise sanguínea, quanto por meio de uma análise ventilatória. E aqui, então, eles conseguiram identificar, né, assim como já bastante descrito na literatura, o aparecimento de 2 limiares durante o exercício. Então vejam aqui nesse gráfico, no eixo horizontal a gente tem a intensidade de exercício, que aqui está sendo expressa pela carga de um ciclo ergômetro, ou seja, a potência em watts que está sendo gerada no ciclo ergômetro. Então vejam que trata-se de um exercício progressivo, porque vai aumentando a intensidade do exercício, e ele é máximo, porque no final o indivíduo chega à sua fadiga, e vários parâmetros ventilatórios são expressos no eixo vertical esquerdo e no eixo vertical direito. Mais precisamente, essa nuvem de pontos que vocês veem aqui no meio do gráfico, as bolinhas vermelhas são os chamados equivalentes ventilatórios do oxigênio, do consumo de oxigênio. As bolinhas azuis são os equivalentes ventilatórios da produção de dióxido de carbono. E as bolinhas verdes são a pressão final de oxigênio. Então, são variáveis ventilatórias que aqueles aparelhos que eu mostrei na foto anterior medem quando fazem a análise gasosa. Então, esses pesquisadores identificaram um primeiro limiar de exercício, que eles chamaram de limiar ventilatório 1, porque foi medido aqui por parâmetros ventilatórios, e que ele ocorre quando existe um aumento na pressão final, pressão parcial final do oxigênio, com um aumento concomitante também no equivalente ventilatório de oxigênio, mas sem um aumento importante no equivalente ventilatório de dióxido de carbono. Então vejam, o verdinho está aumentando, o vermelhinho está aumentando, mas o azul meio que estabilizou, né? Ele só vai começar a aumentar mesmo aqui lá na frente. Então eles chamaram esse ponto aqui, essa intensidade de exercício, de primeiro limiar. Então nós vamos entender para que serve esse primeiro limiar. Da mesma forma, analisando agora esses parâmetros, né? Só que agora nós temos para as diferentes intensidades de exercício, em rosa os pontinhos que equivalem a essa pressão final do dióxido de carbono, em azulzinho o equivalente ventilatório do dióxido de carbono e em vermelho o equivalente ventilatório de oxigênio. E esses pesquisadores identificaram, como também já descrito na literatura, um segundo limiar ventilatório que ocorre no momento de queda da pressão parcial do dióxido de carbono, da pressão parcial final, né, do dióxido de carbono, com um aumento concomitante dos equivalentes ventilatórios de oxigênio e de dióxido de carbono.
E esse é chamado, então, de segundo limiar ventilatório, porque são avaliados por meio de parâmetros gasosos. Mas esses mesmos limiares também podem ser identificados quando a gente utiliza das concentrações de lactato sanguíneo, né? Foi bastante falado pela professora Rosane. Aqui no eixo vertical, as concentrações de lactato, no eixo horizontal, a intensidade de exercício, na carga de cicloergômetro, em watts. A gente percebe que até uma certa intensidade esse lactato não se altera muito, ou quase não se altera, e a partir dessa intensidade aqui, que foi de 225 watts, esse lactato começa a se acumular acima dos níveis que ele estava antes, no começo lá do exercício. E esse momento aqui coincide, então, com aquele primeiro limiar ventilatório. E depois os pesquisadores identificaram um segundo limiar, que eles chamaram de limiar mais 2, porque é esse ponto aqui, mais 2 milimol de lactato, que coincide, então, com o segundo limiar, ou seja, é um ponto em que o lactato, além de já começou a aumentar, ele ainda sofre um aumento bastante mais expressivo depois desse ponto aqui. Então, esses diferentes limiares, quando colocados em perspectiva, né, seja pelas variáveis ventilatórias, seja pelas variáveis metabólicas, como é o caso do lactato, ele nos permite identificar várias fases ou zonas de treinamento. Vejam aqui nesse gráfico, onde agora no eixo vertical a gente tem a ventilação em litros por minuto, e no eixo horizontal as mesmas cargas de intensidade de exercício, e aqui a identificação daqueles dois limiares que nós falamos antes. O primeiro limiar aqui e o segundo limiar aqui nesse ponto. E esses autores, então, e conforme também outros estudos já apontados na literatura, possibilitaram a identificação de 5 zonas de treinamento, que eles chamaram de zona 0, 1, 2, 3 e 3+, aqui 3+, como eles chamaram. Vejam que aqui, ao final desse teste, ou desse exercício, também é possível de se identificar o máximo consumo de oxigênio, ou seja, o consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo. Mas hoje nós não vamos falar de VO2 máximo, nós vamos falar de limiares ventilatórios e zonas de treinamento. Então, estão aqui as zonas de treinamento, conforme a gente acabou de falar, né? E vejam que para cada uma dessas zonas, além das variáveis ventilatórias e metabólicas que eles já trouxeram ali, eles também trazem a possibilidade da gente monitorar ou acompanhar o treinamento a partir de percentuais da frequência cardíaca, mais precisamente nesse caso aqui, onde eu estou marcando, da frequência cardíaca de reserva. E, portanto, quando a gente aplica isso no treinamento... Espera aí que meu slide não está passando. Só um segundinho. Aqui. Quando a gente aplica isso no treinamento, a gente percebe que diferentes percentuais de intensidade podem ser utilizados para que a gente obtenha diferentes objetivos ou resultados com o atleta ou com o aluno que está em treinamento. Então, por exemplo, se eu utilizo um percentual de intensidade bem baixo, em torno de 50% a 60%, vocês vejam que é uma intensidade bem baixa, que vai trazer uma melhora geral na saúde, ajuda na recuperação, mas não traz um condicionamento físico muito maior do que esse. Se, por outro lado, eu realizo um exercício com uma intensidade não tão leve, mas ainda leve, em torno de 60% a 70%, então vejam que isso vai melhorar a minha resistência, de um ponto de vista geral, e também promover a queima de gordura, ou seja, o emagrecimento. Se eu faço um exercício numa zona um pouco mais moderada, entre 70% e 80% de intensidade, eu tenho uma melhora na minha aptidão aeróbica, né, no meu fitness aeróbico.
Se eu realizo um exercício pesado, numa zona de 80% a 90%, eu melhoro, então, a minha capacidade de performance máxima. Então, é um treino já mais voltado a atletas. E se eu trabalho numa zona máxima, entre 90% e 100%, então eu vou estar fazendo um trabalho predominantemente anaeróbico, onde eu vou desenvolver principalmente a minha performance de velocidade, de potência, né? Eu tenho esse tipo de efeito. Ou seja, a gente pode perceber que aquelas zonas de treinamento que são identificadas pelos limiares anaeróbios, sejam eles pelo lactato ou por variáveis ventilatórias, e existem vários nomes diferentes para esses limiares na literatura, eles nos permitem, então, encontrar zonas de treinamento onde, uma vez que eu prescrevo meus exercícios dentro dessas zonas, eu vou ter resultados, né, adaptações também específicas a esse tipo de treinamento. Bom, mas e se eu não tenho esse analisador de gases ou o aparelhinho para medir o ácido lático, como eu faço para identificar essas zonas e poder prescrever o meu treinamento? Então, é por isso que eu falei para vocês que a gente ia falar também sobre a questão da frequência cardíaca, e é muito curioso porque certamente muitos de vocês já ouviram falar da equação para predizer a frequência cardíaca máxima 220 menos a idade, e ela tem uma história bastante curiosa e até surpreendente de onde surgiu essa equação 220 menos a idade, que eu convido vocês a ler esse paper do Journal of Exercise Physiology Online e descobrir então a surpreendente história dessa equação. Mas eu deixo vocês hoje com a equação de Tanaka, né, clássica, já publicada no estudo de 2001, que diz que a frequência cardíaca máxima de indivíduos sedentários, por exemplo, pode ser predita a partir da fórmula 211 menos 0,8 vezes a idade. E ele também traz uma fórmula para indivíduos ativos fisicamente e outra para indivíduos atletas. E uma vez que eu sei, então, essa frequência cardíaca máxima, a exemplo de como eu mostrei para vocês anteriormente aqui nessa tabelinha trazida pelo estudo de 2016, eu posso, então, prescrever o treinamento daquelas mesmas zonas dos limiares por percentuais da frequência cardíaca de reserva. Então, se eu quero trabalhar na primeira zona, eu vou trabalhar em torno de 53% a 62%, na segunda zona entre 62% e 71%, e assim por diante, conforme aparece aqui. Na prática, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa frequência cardíaca máxima, por exemplo, prevista pela idade, e vou aplicar, então, a frequência cardíaca de reserva, que me diz que a frequência cardíaca de reserva é a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso, como aparece aqui. E aí, então, vou inserir essa frequência cardíaca de reserva num cálculo de frequência cardíaca alvo para poder prescrever o meu treinamento naquelas zonas, conforme falaram anteriormente. Essa fórmula de frequência cardíaca alvo, ela é o percentual da frequência cardíaca de reserva que eu quero trabalhar, mais a frequência cardíaca de repouso. Da onde eu vou trabalhar, da onde eu vou tirar esse percentual da frequência cardíaca de reserva? Daqui da minha tabelinha dos estudos da literatura, como por exemplo esse aqui de 2016, que coincide com esses objetivos que eu quero trabalhar em cada uma das fases ou zonas de treinamento. Pegando um exemplo ilustrativo, só para mostrar como é que seria, se eu tenho um indivíduo que tem uma frequência cardíaca máxima de 200 batimentos por minuto, identificada pela fórmula do Tanaka, predita pela idade, e uma frequência cardíaca de repouso de 60 batimentos por minuto, e a frequência cardíaca de repouso eu posso facilmente medir, né, com o meu aluno na academia, no clube, peço para ele ficar 15, 20 minutos em repouso e meço a frequência cardíaca dele. Então eu posso calcular a frequência cardíaca de reserva, que vai ser a máxima menos a de repouso, e depois trabalhar uma zona alvo de frequência cardíaca. Nesse exemplo aqui, aleatório, 60%, né, que eu posso substituir por 0,6, vezes 140 da frequência cardíaca de reserva, mais 60 aqui da frequência cardíaca de repouso, conforme a fórmula do Carvone.
Sempre importante, nesses casos de prescrição de treinamento, a gente trabalhar com faixas, né, ou zonas, por isso que são zonas de treinamento. Então, eu não vou calcular só 60%. Se eu quero prescrever um treino leve, eu vou calcular entre 60% e também vou calcular a frequência cardíaca alvo de 70, para que o meu atleta possa, ou o meu aluno possa trabalhar dentro dessa zona alvo de treinamento. E era isso que eu tinha para falar. Vamos voltando aqui para a nossa tela. E podemos também agora abrir para perguntas. Muito bem, Rafa, maravilhoso. Fantástico. Ficou muito bacana, né, essa nossa fusão. Eu acho que uma aula complementou a outra, né? Ficou muito bacana. Claro que não foi à toa, né, gente? A gente se preparou para isso. A gente combinou, conversou, né? Mas ficou muito bom. Parabéns, Rafa. Parabéns, Ron. Eu que agradeço e muito obrigado pela parceria de vocês, né? Se alguém tiver ficado com alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, eu engatei uma primeira ali e fui, né, para tentar fechar no tempo, então pode ser que tenha ficado meio rápido demais. Não, ficou muito bom. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Vocês gostariam de perguntar? Vocês podem perguntar pelo chat também. Obrigada, gente. Tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui no privado. Ela botou assim, ó. Uma pergunta, exemplo, para as pessoas que correm, obviamente quando aumentamos nosso ritmo de corrida, aumentamos os batimentos. Como poderíamos diminuir isso? Tem algum ritmo de respiração, alguma maneira certa de respirar diante de um ritmo de corrida considerável? Tem o que falam de contar alguns segundos para inspirar e respirar. Então, essa foi uma das perguntas que surgiu aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, eu acho que é essa aí. Gurias, não sei se vocês querem responder ou se eu posso responder. Acho que se tu quiser... Posso responder? Uhum. Tá. Assim, ó, qualquer treinamento respiratório que for feito, quando chegar a hora do vamos ver do exercício, ele vai ter algum efeito, mas não vai ter o efeito desejado de tentar baixar essa frequência cardíaca durante o exercício, por conta de muito daquilo que a Cris trouxe, né? Ou seja, se eu estou tendo lá toda uma modulação autonômica, né, da minha frequência cardíaca, e eu estou fazendo um exercício onde a intensidade ela é importante, o meu sistema nervoso simpático ele vai estar dando uma descarga adrenérgica que vai fazer minha frequência cardíaca aumentar. A maneira, talvez, de trabalhar com isso seja não tanto no sentido de treinar uma respiração diferente, como apareceu ali na pergunta, mas sim do treinamento físico em si, ou seja, de aumentar o condicionamento físico em si. Por quê? Por meio das adaptações do treinamento, né? E aí, se eu voltar lá na minha apresentação e a gente pegar aquela tabelinha, o que a gente tem, né? Que se eu trabalhar, por exemplo, numa intensidade entre 70% e 80%, eu já vou começar a melhorar a minha aptidão aeróbica. E ao aumentar a minha aptidão aeróbica, a minha frequência cardíaca já não vai mais subir tanto para uma mesma intensidade de exercício, quando comparado a quando eu era menos condicionado ou menos treinado, né? E se com o tempo eu for ficando cada vez melhor, ainda por cima aumentar aqui o meu treinamento para uma intensidade de 80% e 90%, eu vou aumentar ainda mais a minha capacidade de performance, especialmente para esse ponto limítrofe aqui, né? Antes de um exercício deixar de ser aeróbico e passar a ser anaeróbico. Então, em resposta a essa pergunta que surgiu, eu diria que o foco tem que ser no treinamento físico mesmo,
visando melhorar a aptidão para aquele objetivo, para aquela zona alvo de treinamento, para que aquela carga de treino, agora, uma vez treinado, já não se apresente mais como um estresse tão grande. E aí a minha frequência cardíaca não vai subir tanto, uma vez que o meu corpo vai ter uma resposta mais branda, né, àquele esforço. E a gente pode refletir também um pouquinho, né, sobre aquele controle da nossa respiração, que nós temos sinais químicos que vão fazer com que a gente tenha um aumento na nossa ventilação, até mesmo uma hiperventilação, dependendo da intensidade do exercício. Então, quanto melhor tiver condicionado os músculos respiratórios, melhor vai ser a eficiência de retirada desse CO2 quando nós estamos num exercício mais intenso. Então, até tem alguns artigos que trazem, né, que quando a gente faz um comando voluntário na respiração, controlando um pouco essa respiração, a gente acaba tendo uma resposta melhor de redução de fadiga, né? Mas não sei se tem muita evidência científica com relação a isso. Teve uma outra pergunta, mas foi do Pablo, que ele acabou saindo perguntando se tinha como medir a frequência, o volume sistólico, que é interessante, né? Que eu acho que algumas pessoas ficam com essa dúvida do volume sistólico, que a gente não consegue medir, né? De forma, assim, para fazer um teste em exercício, enfim. Mas dá para medir pelo ecodoppler, que é um exame que daria para fazer essa estimativa do volume sistólico. Isso aí. Mais alguma pergunta? Sim, só que eles estão mandando reservadamente aqui para mim, eu já pedi para eles mandar para todos, mas tem um aqui que é o iPhone mandou. Quão importante é trabalhar com um aluno atleta dentro das zonas de treinamento? Qual evolução ou risco de estar dentro ou fora dele? Bah, essa é uma excelente pergunta, né? Então, a minha resposta aqui para o iPhone o que acontece? Bom, primeiro, se tu não treinar dentro daquelas zonas, eventualmente não vai estar trabalhando o objetivo do teu aluno, do teu atleta, né? Então, se o objetivo dele, sei lá, é correr uma maratona e tu não está treinando na zona mais indicada para melhorar a performance dele, para ele conseguir correr aquela maratona, ele não vai conseguir correr a maratona, ou enfim, né, ou talvez ele até consiga, se tu treinou próximo daquilo, mas se tu não treinou ele direito, ele vai ficar muito mal, né? Eu nunca vou me esquecer, vocês devem se lembrar daquela cena numa das Olimpíadas, em que tem aquela atleta chegando toda torta, né? E ela vem cambaleando, e ela quase morre até chegar ali, e aí tentam ajudar ela diz que ela não quer ajuda. Lembra dessa cena? Ficou icônica, né? E todo mundo fala assim, nossa, que exemplo de superação, que coisa mais linda. Não do ponto de vista da fisiologia do exercício. Do ponto de vista da fisiologia do exercício, aquilo ali foi um erro, um grande erro tremendo. Porque ela não tinha a menor condição de estar fazendo aquilo ali, ela botou a vida dela em risco. Ela podia ter morrido, ela deve ter tido várias sequelas daquilo ali, né? Então, foi um exemplo de superação por um lado, mas também foi um mau exemplo de montagem e elaboração de treinamento físico, né? Ela não estava ok para fazer aquilo ali. Então, acho que um dos riscos é esse, tu achar que tu está treinando numa zona alvo, treinando para um determinado objetivo e tu não está treinando. Mas na mesma pergunta... O Júnior levantou a mão ali, não sei se ele levantou e depois saiu a mãozinha, não sei se quer perguntar alguma coisa. Quem? O Piscinato ali, o Júnior. Ah, pois é. Eu não sei. E aí, na esteira do Júnior, que fez também essa outra pergunta, o Bruno também traz, né? E como é a prescrição para indivíduos cardiopatas, que variáveis não se podem ultrapassar e todo indivíduo cardiopata poderia ser considerado na faixa de destreinado? É uma excelente pergunta também, né? E a pergunta anterior também tinha a ver com isso, porque ela dizia assim, quais são os riscos de eu treinar fora das zonas, né? É que quando fala em cardiopata,
é que tudo depende de qual é o tipo de cardiopatia e que tipo de manobra foi realizada a partir dessa cardiopatia, né? Porque tem cardiopatas que tomam medicação e não precisaram fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Tem cardiopatas que fizeram procedimento cirúrgico e tem que fazer reabilitação cardíaca. E aí, entre exercícios específicos, orientados, para ter aquele condicionamento cardiovascular, né? Então, aí vai depender da cardiopatia e depender se teve algum tipo de intervenção cirúrgica ou não. É isso aí. Concordo plenamente. E o Bruno pergunta também, né? Que variáveis não se podem ultrapassar? Bom, Bruno, também meio que passando a bola para a Cris e para a Rosane, se elas quiserem complementar, mas acho que a Cris falou uma coisa importante, né? Depende do cardiopata. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que ele é hipertenso, talvez a variável que eu tenha que controlar é a pressão arterial, né? Para que essa pressão não suba demais no treinamento e eu fazer boas escolhas também, né? De quais tipos de treinamento e exercícios eu vou fazer com o indivíduo hipertenso, que já seria uma outra aula, né? Se esse meu indivíduo for um diabético, que daí não é uma cardiopatia, mas enfim, é uma outra doença crônico-degenerativa, talvez aí eu vá controlar a glicemia desse paciente. Então, tudo vai depender, né? A gente costuma olhar muito para a frequência cardíaca na educação física, porque é uma variável fácil e rápida de medir, né? E a partir disso, então, eu posso controlar para que o meu indivíduo não ultrapasse determinados limites. Quem é que vai me dar esses limites? O médico desse paciente, né? Que eventualmente, se ele é um cardiopata, fez lá um eletrocardiograma de esforço e vai poder me ajudar a saber até onde eu posso ir com esse meu aluno. Ó, e aí agora a gente tem uma reflexão e pergunta. O mais importante, então, é ele estar dentro das zonas de treino, do que garantir que esse aluno ou atleta treine independente das zonas, ou seja, melhor qualquer treino ou treinar na zona? Essa é uma boa pergunta e uma boa reflexão. Uma boa pergunta. Quem é que se arrisca aí a começar a responder a pergunta dele? Ou é só uma reflexão? Eu começo e vocês podem continuar, tá? Com certeza é importante que vocês continuem. Eu, em termos de treinamento, estou aqui só aprendendo. Não, mas tu trouxe ali as questões da bioquímica super integradas com o exercício. Super, eu fiquei ali amarradão na tua fala. Claro, tem ali coisas bem interessantes, assim, do que de fato muda quando a gente treina, né? O que auxilia, né? Melhorar todos aqueles sistemas ali quando a gente inicia o treinamento, que também é uma outra história, mas é uma história interessante. Mas para não desviar a resposta. Tá. Assim, ó, nessa ideia, né, eu vou dizer que é melhor que o aluno treine, que o atleta ou o aluno treine. Mesmo que ele não esteja dentro daquelas zonas, mas que ele treine. Porque é muito mais difícil condicionar do que perder o condicionamento. Para perder o condicionamento é rapidinho. Então, claro que a resposta final não vai ser a mesma se estiver dentro das zonas de treinamento. Mas entre não treinar e não ficar dentro das zonas, é melhor que eu acredito que seja melhor que ele treine. Eu fico pensando que, na realidade, em termos biológicos, qualquer esforço, né, que se imponha, ele requer adaptação, né? Então, qualquer treino vai induzir, claro, pode entrar num platô, mas vai induzir adaptações para enfrentar aquele desafio para o organismo, né? Qualquer atividade física é um desafio para o organismo. Então, as adaptações vão acontecer, mas como a Cris falou, se não mantidas ou não aumentadas, esse princípio do esforço, né, a gente perde as adaptações. Né? Então, melhor treinar do que ficar parado. Isso com certeza. Eu concordo com as colegas. Eu faço só uma ressalva. E aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui rapidamente a minha tela. Eu faço só uma ressalva que seria a de, eventualmente,
tá, ok, é melhor treinar do que não treinar, independente da zona, com uma ressalva que seria talvez a de treinar numa zona muito alta para a qual o indivíduo não está preparado e isso acabar colocando a vida dele em risco, né? Então, sei lá, vamos supor, a pessoa não assistiu essa aula e pega um indivíduo sedentário e joga ele numa zona máxima, né? Seria uma situação esdrúxula, mas sei lá. E aí essa pessoa tem lá um fator de risco coronariano e eventualmente, né, tem um evento na academia e morre, ou enfim, fica com, né, com problemas. Então, tirando essa situação de acabar prescrevendo numa zona que a pessoa não poderia fazer por algum motivo, treinar é sempre bom, né? A Rosane trouxe uma coisa muito interessante, que é de dizer assim, qualquer carga traz adaptação, né, e resulta em resposta. E eu sempre costumo dizer, né, que a gente da educação física, a gente é ao mesmo tempo abençoado e ao mesmo tempo enfeitiçado, porque o que acontece? Amaldiçoado era a palavra que eu queria. Porque a atividade física, ela é uma coisa tão fascinante no sentido de que tu começa a fazer, tu já começa a te sentir melhor, né? Psicologicamente, as dores diminuem. Então, de fato, mesmo quando o exercício ele é mal prescrito, ou mesmo quando ele até nem é prescrito, a pessoa simplesmente começou a fazer alguma coisa, ela vai se sentir melhor e isso é ótimo, porque a gente tem nas mãos uma ferramenta super poderosa. Mas, ao mesmo tempo, isso eu acho que é a maldição da educação física, porque faz com que muitos profissionais de educação física, muitos treinadores, se acomodem e não estudem as ciências do esporte, do exercício, no sentido de aprimorar essa arte, né? E aí eles ficam prescrevendo qualquer coisa, porque qualquer coisa já dá algum resultado e tal, e beleza, bola para frente. Quando, na verdade, a gente sabe que tem treinadores fazendo trabalhos fantásticos, né, baseados em evidências científicas e com marcadores bioquímicos e fisiológicos e tendo resultados maravilhosos. E a gente vê, talvez, a expressão máxima desses resultados nos atletas de elite, né, que tudo aquilo que eles conseguem fazer com o corpo é graças a um treinamento físico enorme por trás deles. E a Rosane falou uma coisa bem importante também, né? Ela disse, qualquer carga ela é capaz de gerar alguma adaptação, mas depois, eventualmente, a pessoa vai entrar num platô, né? Isso é o que acontece muito, principalmente nessa carga aqui muito leve, né? Ou nessa zona inicial aqui de treinamento, essa primeira zona. Então, alguém que é sedentário começa a fazer um exercício muito leve, vai ter uma melhora geral na saúde e, como a Rosane falou, rapidamente vai estabilizar e daí não vai mais ter melhora nenhuma, né? A não ser que ele atualize o seu treino e aumente a intensidade para voltar a ter alguma adaptação. Então, eu concordo com as colegas fazendo essas duas complementações. E aí tem mais uma reflexão aqui, ó. Ou seja, na rotina do dia a dia do aluno, atleta amador, é melhor estilar este estresse em forma do treino do que me apegar na fisiologia. Aí entra bem o que tu falou aí, né? A fisiologia tem que estar junto o tempo todo, a bioquímica também, para que a gente consiga entender, refletir, né, sobre esses aspectos e conseguir, pelo menos, convencer, né, esses atletas, né? E aí a Luísa trouxe também um comentário, né, em cima dessa reflexão, que neste momento da quarentena, muitos atletas tiveram de treinar fora de sua zona, mas continuaram para não perder ou diminuir muito o seu condicionamento. Que é verdade, né, porque não são todos que têm a possibilidade de continuar treinando. E aí acabaram tendo que fazer uma readaptação, perder um pouco, né, do seu condicionamento, mas se mantiveram para pelo menos manter um grau desse condicionamento. Isso aí. Muito bom. Mais alguma pergunta? Pena que a gente não tirou a foto de todo mundo. Eu tirei. Né? Quando tava... Tirou? tu tiraste? Eu tirei. Que bom. Quando eu falo Quantos tirou, mais ou menos? Hã? Quantas pessoas tinham, mais ou menos? 44. Olha que maravilha, hein? É. Uma super foi ótimo. Bastante gente.
Deixa eu contar para você, Júnior, tu me dá eu vou tomar a liberdade de te apresentar que o Júnior é um super técnico, né? Que treina os Ironmans aqui do nosso condomínio, que está junto com a gente, ele que está trazendo essas perguntas maravilhosas para nós. Ah, sim. Obrigada, Júnior, pela tua participação. Ele é o nosso convidado lá da disciplina? Ele é o nosso convidado, que ele vai vir conversar conosco no dia 17. Olha aí, ó. Muito bom. Então tá, meus amores, eu acho que é isso aí, né? Então tá. Eu até vou parar